Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus. O programa de hoje é especial e nós temos uma convidada especial porque é alguém que ouviu o chamado de Deus e tem então esta direção para o trabalho missionário, para o trabalho evangelístico. E sempre que nós nos deparamos com crentes que desejam, de uma forma efetiva, pregar o evangelho e fazer isso o seu estilo de vida, isso nos alegra muito o nosso coração. E para falar um pouco sobre trabalho de evangelização, trabalho missionário e sobretudo entre os judeus, nós estamos hoje aqui com a presença da Carla Mabel. Carla, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada também. A Carla, ela é formada em comércio exterior e também ela é formada pelo CEM, o Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, em Minas Gerais, que, como o próprio nome já diz, né, é um centro, né, missiológico que prepara seminaristas para serem missionários, evangelistas em várias partes do mundo. E a Carla tem um desejo especial, né, de testemunhar, ser uma missionária entre os judeus. Depois ela vai contar para a gente todo o projeto de trabalho que ela pretende fazer em Israel. Então, depois dela se formar lá no CEM, a Carla está aqui em São Paulo, fazendo estágio conosco no Instituto Tzadik, né, uma imersão dentro da cultura, dos costumes e também em trabalhos conosco aqui de evangelismo e discipulado. Ela vai contar um pouquinho dessas experiências também com a gente. Carla, antes de nós ouvirmos um pouco do seu projeto missionário, os anseios do seu coração, né, do trabalho em Israel, conte para nós um pouco sobre o seu testemunho de conversão, como que você conheceu o Senhor Jesus, como se deu esse processo. Tudo bem. Eu venho de um lar católico, mas os meus pais, quando eu tinha 10 anos, a gente ingressou no budismo. Então, você já mais ou menos sabe como é uma pessoa que está longe de Deus. Os testemunhos até podem ser muito parecidos, né? Mas sempre tem um ponto onde a gente recorda mais e que marca a nossa vida. Então, eu fui muito profundo sem Deus e a gente já sabe o resultado. Então, eu fui para a Itália. E lá eu comecei a passar muita dificuldade e a buscar Deus. E realmente perguntava para Deus se Ele existia, que Ele se revelasse para mim. Eu retornei para o Brasil e eu tive um encontro com Deus em Brasília. Eu ia na religião católica, sempre ia às missas, né? E em Brasília é que eu tive esse encontro. Um dia eu estava atravessando uma rua e eu quase fui atropelada. E assim eu senti o carro quase batendo em mim. E aí eu senti assim a voz doce do Senhor falando, eu te tirei do vale da sombra da morte. E aí eu fiquei bem apavorada, eu fui numa igreja de crentes e ali aquele rapaz orou por mim. Eu voltei para casa e aí que eu me dei conta que aquele poderia ter sido o último dia da minha vida. E o que eu estava fazendo da minha vida? Então eu comecei a ficar assim até com um pouco de pavor e eu liguei para uma amiga minha que era cristã e falei, eu quero ir para a igreja. Indo na igreja, o pastor estava ministrando, e ele sempre ministra, né? O nosso pastor ministra o nosso coração. E ele estava dizendo assim, que há 3 caminhos na vida. O primeiro é aquele que a gente vai sem Deus. E esse caminho eu já tinha trilhado e já sabia muito bem aonde eu tinha chegado, né? Que era realmente profundo nas trevas. O segundo caminho é aquele que você diz que está com Deus, você faz tudo do seu jeito, chega no final, dá errado, e você ainda culpa Deus porque não deu certo. E aí eu falei, bom, eu estou nesse caminho, eu estou nesse. E o terceiro caminho, ele fez uma menção de Isaías 61, também com Lucas, quando Jesus foi ungido para libertar os cativos.
E Ele vai abrindo as portas e vai levando aonde Ele deseja. E eu disse, é esse o caminho que eu quero experimentar, que eu não conheço. E a partir daí eu comecei a frequentar, né, a igreja evangélica, e com isso vai sendo o processo, realmente. Então, eu e a minha casa, depois disso, meus pais também foram sendo trabalhados por Deus. Eu liguei para eles e eu tive posteriormente, outro encontro muito forte com Deus. E eu falei para minha mãe, mãe, Deus existe e Ele é maravilhoso. A gente fica muito, né, assim... Da sua família, você foi a primeira a se converter? Deus estava fazendo o processo com eles também. Sim. E aí eu liguei e falei pro meu irmão, Duda, aconteceu a coisa mais linda comigo e você vai ser um crente muito lindo. Daí ele disse, olha, você está enganada. Aí quando eu desliguei o telefone, eu disse, e quando que Deus está enganado? E aí o que eu achei mais importante, que é onde eu quero chegar no foco daquilo que eu queria dizer e passar, porque essas histórias são muito parecidas, como eu te falei. Sim. Mas o que eu achei mais incrível é que eu sentei na minha cama e eu fui orar pela minha família. Eu falei, Senhor, eu quero que toda a minha família seja cristão, te conheça. E eu abri a Bíblia e o Senhor falou comigo. Eu disse, como que pode um Deus tão grande? E aí ele falou, na passagem, ele dizia assim, desde o menor até o maior, todos me conhecerão. Essa é a minha aliança que eu tenho com vocês. Eu achei aquilo tão impressionante, que Deus falava comigo, Deus falava ao meu coração. Algo pessoal que você não tinha experimentado em outras religiões, em outros lugares, né? Nunca. Somente Ele pôde preencher esse vazio. Então, a partir daí, né, eu fui somente buscando Ele mais e mais. Muito bem. Bom, e como se deu o processo de chamado, de vocação, de preparação para você ser uma missionária? Como você disse, né, e também apresentei aqui no início do programa, você ainda é aluna, né, do SEM, você está no momento de estágio, né, do Centro Evangélico de Missões. Como é que você conheceu o SEM? Como que se deu esse processo de você querer se preparar para testemunhar de Jesus, algo tão importante que aconteceu na sua vida? Bom, tudo é gerado em oração. Depois que você começa o relacionamento com Deus, isso vai se dando no relacionamento, no dia a dia. Porque mais do que a gente ser cristão e só ir na igreja, a gente passa a saber como viver o dia a dia. Então isso foi crescendo, eu fui buscando, foi crescendo. E eu senti essa vontade de me preparar mais. Porque aí Deus foi falando, assim como Ele falava comigo através daquela palavra, Ele também deu outras palavras. E eu senti a necessidade que eu precisava me preparar. Então, dessa forma, eu cheguei ao Centro Evangélico de Missões. E lá você, então, como que é o processo lá? São quanto tempo de estudo? Vocês ficam lá em regime de internato, né? Porque você é de Santa Catarina, mas o SEM é em Minas Gerais. E aí fica esse tempo lá integral estudando? Fica integral, 2 anos, e 1 ano é de teologia e 1 ano é de missiologia. Então você fica lá, foi um desafio muito grande, mas eu já fui com a convicção que eu tinha no meu coração de trabalhar com o povo judeu. Ah, então vou falar mais à frente. Né? Mas justamente essa pergunta que eu gostaria de saber, né? Como que aconteceu isso? O que despertou você para trabalhar entre os judeus? Não é muito comum, né? Mas conta pra gente, como que despertou esse trabalho entre os judeus para ir para Israel? Pois é. Quando a gente começa assim, será que Deus está falando comigo mesmo? Será que eu vou? E eu fiquei um pouco confusa. Eu falei, olha, eu acho que eu estou vendo muita coisa na internet e eu quero que Deus fale comigo mesmo, que eu vou nesse curso. E aí, isso é até uma coisa assim, bem informal, mas eu saí na rua e fui fazer algumas coisas. E aí uma senhorinha passando a rua, ela disse assim, vai chover, não vai chover? Sabe, essas histórias assim, até bem corriqueiras da vida da gente. Aí ela olhou para mim, como é seu nome? Eu disse, Carla. Pois é, Carla. Sabe, eu vou te dizer um negócio. Um curso a gente procura na internet, viu? Você pode procurar um curso na internet. Daí eu falei, nossa, Deus falou comigo.
Porque a gente fica às vezes, será que isso não é de mim? Ou eu estou pensando algo, né? E esse amor, esse carinho pelos judeus, é até uma coisa assim estranha, porque como eu falei para você, eu fiquei muito tempo no budismo, foram 15 anos onde eu pratiquei mesmo, eu fui líder. Então você não tem Deus, você fala em Jesus para criticar, então é difícil que você vai também ter uma simpatia pelo povo judeu. Então, isso é uma coisa bem estranha. E quando eu tinha 17 anos, eu li um livro, a minha mãe ganhou esse livro, era um livro azul que se chamava Êxodos, de Leon Uris, que era o nome de um navio onde os judeus tinham fugido do Holocausto, né, para ir para a Palestina, e contava essa história deles. E eu fiquei muito impressionada. E eu comecei a ter simpatia realmente. Então é uma coisa bem curiosa, porque você não crê em Deus, mas você tem simpatia pelo povo de Deus. E também, antes de eu ir de eu vir para cá, eu estava também com essa dúvida de novo. Eu disse, meu Deus, mas será que a gente sempre fica, né, com isso? Isso é muito normal também, para a gente poder estar sempre orando, né, e dependendo do Senhor. Mas eu olhei, quando eu era adolescente, eu tinha uma agendinha e estava lá assim, Israel, tantos anos, viva Israel, com coraçãozinhos, e que eu nem lembrava disso, que sempre eu escrevia isso, que era o aniversário de Israel. Então, são coisas curiosas que assim, às vezes para as pessoas, mas isso não tem nada a ver. E lá no 100 eu já tinha essa confirmação através de palavra, através de pessoas que tinham falado para mim, mas eu ainda tinha receio. E quando você chega para estudar, você vê muitos missionários, então é aquele ambiente, para onde você vai, tal, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu vou para Israel. Aí, não, olha, eu vou dizer para você que às vezes é assim, mas você vai mudar de ideia, porque não é como você está pensando. Eu pensei assim, mas eu tenho convicção, eu vim justamente para cá para poder me preparar, senão não é que eu pensei assim, eu vou para lá, depois eu vou ver para onde eu vou. Foi surgindo, é um relacionamento com Deus. E aí aquilo me desanimou um pouco, mas também é assim, né? Necessário que seja assim. Mas enfim, aí eu fiz aqueles testes com Deus que a gente faz, né? E um dia eu falei assim, Senhor, me diz bem certinho, né, para onde eu vou. Então, quando você gera em oração as coisas, se você diz assim, Senhor, leite, café ou água, e aí vem alguém com uma camiseta escrito água, para a pessoa que está do seu lado, não é muito importante, mas você é uma resposta de oração, porque você está conectada com Deus. E aí teve um dia, vou contar algo assim, eu falei, Senhor, eu queria tanto comer um chocolate. Aí parece assim, nossa, mas comer um chocolate, só que é assim, gente, quando você está no seminário, é tanto jovem, é tanto missionário, que não sobra nenhuma bolacha salgada, assim. Não é que a gente, né, mas a gente está sempre com fome, e eu queria um chocolate. E aí veio uma menina e disse assim, Carla, Deus tocou no meu coração para te entregar isso. E aquilo marcou a minha vida, sabe? Por quê? Mas é tão pequeno, cara, um chocolate. Mas como que um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, dá importância a uma coisa tão pequena? E eu achei isso incrível. E assim como o chocolate que ele me entregou, e assim como aquela camiseta escrita Jerusalém, era um sinal para mim, porque eu estava gerando em oração aquilo. Então não era somente, não. Então isso foi me dando mais convicção daquilo que eu ia fazer, né? Uhum. E então, depois que você fez o curso de 2 anos no 100, todo seminarista, todo aluno, depois ele tem que fazer um estágio, né? Específico para o país ou para a cultura onde ele vai trabalhar. E aí você precisou então procurar uma instituição para poder se preparar um pouco mais entre os judeus. Como é que você conheceu o Instituto Tzadik? E conte para a gente um pouquinho desse tempo conosco aqui, como tem sido. Também foi gerado em oração, tudo, né? Que a gente vai
fazendo planejamento para depois você ter as experiências, tudo aquilo que você aprende, colocar em prática. Você precisa ir até o povo que Deus coloca, né? E que você precisa ter essa experiência na prática. Então, eu tive muita dificuldade e eu orava muito e eu não achava. E aí eu tive uma indicação e eu cheguei até vocês. De uma ex-aluna também, né? Perfeito. E então a Carla já está conosco aqui já desde o início do mês de maio, né? E está visitando instituições judaicas, né? Já teve também saboreando um pouquinho da comida judaica, né? E também em contato com judeus, e para nós também tem sido uma experiência muito interessante, porque nós justamente existimos para isso, né? Preparar homens e mulheres que queiram testemunhar de Jesus entre os judeus, fazer um trabalho missionário entre os judeus. Esta é uma das razões, né, da existência do Instituto Tzadik, né? E além de estarmos trabalhando com você, duas já passaram conosco, duas irmãs, uma já está em Israel, né, e outra aluna também que se formou na turma de 2020 já está prestes também a ir para Israel. E por isso nosso coração se alegra, porque estamos dando passos concretos naquilo que Deus também nos chamou. Você já fez bastante coisa aqui, né, entre os judeus aqui em São Paulo conosco. O que te marcou? Quais as observações que você pôde extrair desse tempo, em contato com judeus, nas instituições que você participou também? Olha, está sendo assim maravilhoso, impressionante. Realmente a gente precisa estar com o povo, porque a primeira impressão, você fica até assim meio maravilhado, você esquece tudo que você estudou lá e, nossa, um judeu! Você fica assim até muito... E precisa do equilíbrio. Então, quando a gente se depara com isso, e é realmente aquele choque transcultural, você fica assim, nossa, parece um seriado, e você olha, e aí o primeiro judeu assim que eu vi com aquela roupinha era parecido com o meu avô, daí eu ficava só olhando para ele, caiu até a faca dele no chão. Eu pensei, meu Deus, eu tô demais, Deus me ajuda. Então é necessário isso, porque você precisa manter o equilíbrio, tendo também aquela paixão. Então eu fui no Museu Judaico-Cristão, que foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Então eu notei que eu até retornei lá, porque eu às vezes sou assim muito insistente. E aí, a primeira vez que eu entrei, uau, nossa, eu não tinha assim, como criança mesmo. Então da segunda vez você já vai mais assim, calma, vou ver, isso aqui eu não tinha visto, olha esse detalhe, você já quer que o outro entenda também o ambiente. Isso é muito importante como missionário, porque você não pode perder a paixão pelo país onde você vai, porque se você já fica lá 5 anos, aquilo já virou tudo banal, você não consegue ter a sensibilidade do outro e aquele impacto que dá. Só que também você tem que crescer, porque é legal, mas não pode ser como foi a primeira vez. Porque senão você não tem aquela maturidade para sentar, dialogar, porque o povo judeu é um povo inteligente, é um povo culto. Sim. Então, só que isso eu achei muito interessante, porque mesmo na vida da gente, a gente precisa, eu tô 5 anos casada, eu tô isso. Tem que lembrar daquelas primeiras coisas, das palavras que Deus deu, de como foi a primeira vez. Então isso tem que ficar bem vívido também, porque senão a gente acaba, não, é a rotina, já tá, Israel, né? Sim, é interessante porque nós estamos aqui em São Paulo e você tem uma comunidade judaica consistente aqui em São Paulo, né? Dos países da América do Sul, Brasil, segundo aí com o número maior da população, né? A Argentina é onde tem mais judeus, depois aqui no Brasil. E no Brasil, em São Paulo, onde está concentrada a maior parte da comunidade judaica. Então, você estando aqui fazendo um trabalho evangelístico, um trabalho local, porém transcultural, porque você está lidando com um povo que tem as suas culturas particulares, né? Tem todas as suas peculiaridades. Então, é interessante, né? Quando você
experimenta um pouco da cultura e dependendo do dia, se é um sábado, você parece estar em Israel, né? Com tantos judeus ali próximo de sinagogas e indo para as sinagogas, é algo bem interessante. Passado esse tempo aqui, Carla, depois que você passar esse período, então, do estágio, né, supervisionado aqui conosco, depois você vai começar a pensar e se preparar para sua viagem para Israel. Você tem um projeto lá, fale um pouco para a gente, né, exponha um pouquinho como seria esse projeto, quais seriam aí as ambições, né, e os trabalhos a serem realizados lá. Certo. Está sendo, como você falou, muito importante, muito impactante também. E eu tenho gerado também isso em oração. E uma das coisas que, quando eu vim, eu fiquei até mesmo confusa depois que eu estava aqui. Eu pensei, Deus, eu moro numa cidade pequena de Santa Catarina, se chama Laurentino, mas será mesmo a ver com os judeus? A gente fica, né? E aí você vai lembrando dos sonhos que você teve, das conexões com as outras pessoas. Senão você acaba pensando que... E aí uma das coisas que tem me impulsionado e que tem realmente, assim, é um dos projetos que eu vou fazer, é a intercessão. Um dos motivos, assim, eu queria abrir um parênteses, assim, na palavra de Lucas 19:41, eu falo isso porque Deus me dá as palavras e eu me agarro nelas, né? A gente precisa. E quando Jesus ia chegando no jumentinho, que ele estava avistando Jerusalém, né? E ele chorou sobre ela. Então eu fico pensando, quantas vezes Jesus chorou, que é mencionado? Pouquíssimas vezes. 3 vezes. E ele chorou. E eu pensei, Jesus chorou. Quando a gente chora, é porque a gente está sofrendo, ou a gente... É algo que toca o nosso coração, que a gente tem uma ligação muito forte. Então ele disse isso. Se tu ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te podes trazer a paz, que era ele mesmo. Mas isso está oculto aos teus olhos. Dias virão sobre ti que os teus inimigos te cercarão. Eles te sitiarão, né? Você pode lembrar bem dessa palavra. Te estreitarão de todos os lados e te derrubarão. E que não vai sobrar pedra sobre pedra. É isso que diz. Pois não conheceste o tempo da tua salvação. Então, essa é a palavra. Então, ele estava já olhando aquilo que iria acontecer, aquilo que já tinha acontecido e aquilo que ainda vai acontecer, né? Então, quando eu escuto sobre isso, eu tenho um compromisso de oração também. Eu tenho esse compromisso de oração. Porque quando a gente diz assim, que é o Shema Israel, ouve, ó Israel, né? Ouve. E a igreja, ele diz assim, pregue. Então, nós precisamos ir lá falar para eles. Né? Nós precisamos pregar. E ele também disse que nós seríamos testemunhas, desde Jerusalém, né? Até os confins da terra. Então, isso também é algo que tem a ver com todos nós. Porque ele era um desejo e ele chorou, e a gente precisa pensar por quê, né? E aí, outra parte que diz assim, que também ele falava, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Apedrejas os que são enviados. A gente já tem que estar preparado, né? Quando eu falo isso, é pela experiência que eu estou tendo aqui, que às vezes quando você vai falar de Jesus, tem essa hostilização, ou uma leve, deixa para lá. Então, ele falou isso também. E aí, eu achei bem legal, que ele disse assim, tantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha e os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então isso foi o povo dele, ele estava falando a respeito de Jerusalém, que é o povo dele próprio que vai falar. Que bendito que vem em nome do Senhor. Então, através de Jesus, tudo é ressignificado. Então Elias, ele pegou 12 pedras, que significavam as 12 tribos de Israel, para que o altar
fosse reconstruído. Mas Jesus chamou 12 homens, 12 judeus. A gente tem que levar isso em consideração. Então, ele ressignifica. E outra coisa, sim, não sei se você me permite falar, lá em casa a gente tem galinha. E aí eu fiquei pensando nessa passagem dos pintinhos. Sim. E num tempo em que a gente está vivendo, onde eles dizem, os coaches, né, seja águia. Eu falei para minha mãe assim, mãe, olha que legal, Jesus falou para gente ser como os pintinhos que estão debaixo da galinha. E a galinha parece ser um animal tão insignificante que as pessoas, uma galinha, seja como águia, seja como águia. Sim, até Isaías diz que os que esperam no Senhor subirão como águia, sim. Mas aqui, ele está falando para a gente ser como um pintinho. E o pintinho, você já comeu um ovo de águia? Mas de galinha você já comeu, sim, não é? E uma galinha, o que ela faz? Ela nutre, e o ovo é um alimento fantástico. Só que tem um detalhe. A galinha, ela come cobra, você sabia? Além de ratos, insetos. Se você tem galinha ao redor da sua casa, você não tem nenhuma cobra. Isso é bem interessante, né? É uma participação especial, né? Que muitas vezes a gente não considera muito. Exato. E a gente lembra de qual era a serpente, o animal. E aí, eu achei bem legal que no R7 teve como é que diz? Uma entrevista, não, como... Documentário? Uma matéria dizendo assim, galinha destroça cobra e parece um Kung Fu. Que eles falaram que essa galinha era tremenda, ela tinha uma habilidade e ela matou a cobra de uma forma tão precisa. Entende? Então, às vezes a gente quer, não, mas eu não quero, porque esse animal é um animal assim. Jesus falou isso pra gente. Então, a gente precisa o quê? A simplicidade e, ao mesmo tempo, ter a unção de Deus, ter a oração. Então, quando você falou, o que você vai fazer, né? Daqui pra frente, eu tenho o projeto de ficar 6 meses lá em Israel, no Monte das Oliveiras. Portanto, foi o que Deus me chamou para fazer, é para eu orar 6 meses numa casa de oração que funciona 24/7, aonde tem os portais, né, que fala portão, e a gente ora. Porque Jesus também, ele tinha 33 anos, né, e o ministério dele foi 3, e ele se preparou muito. Assim como Paulo, a gente acha que ele já começou. Então, eu vejo que eu preciso fazer o que Deus quer. Ele, assim como ele me falava na camiseta, na palavra, às vezes ele fica calado e eu só vou me movimentar quando ele disser, e eu vou em busca daqueles pintinhos, contar para eles que eles podem ficar debaixo da galinha, que é Jesus. Que é a proteção, né? A ideia, né? Quantas vezes quis juntá-los, né? Como a galinha junta os pintinhos, estar debaixo dos braços do Senhor, protegidos, né? Então, é uma metáfora bem interessante que o Senhor Jesus faz. E, Carla, o nosso tempo está acabando. Tá bom. Estamos chegando no final. Mas antes da gente encerrar, gostaria que você pudesse deixar para aqueles que estão nos assistindo um contato onde possa conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do seu projeto. Se quiserem participar, seja intercedendo ou contribuindo de alguma maneira, como que pode conhecer um pouco mais a respeito do seu projeto? Sim, eu vou deixar meu telefone, pode ser? Pode. Depois você ou é para... Pode falar já também. Meu telefone é 47-9969-40501. E tem um e-mail também que vai ficar aqui também já vai aparecer aqui embaixo também, para aqueles que quiserem entrar em contato também, você pode estar se comunicando e respondendo pelo e-mail também, né? Tá certo. Então tá bom. Carla, muito obrigado por esse bate-papo legal, poder conhecer um pouco mais sua história de vida, né? E toda a sua preparação para estar em Israel levando a palavra do Senhor aos judeus. E obrigado por esse tempo estar conosco aqui no Israel para Jesus. E quero agradecer você também que esteve conosco durante este programa e chegou até o final aqui com a gente. E encerramos falando também bastante sobre intercessão e quero encorajar você a orar
pela salvação dos judeus e também dos não judeus, né? Seja um intercessor e também um comunicador da palavra do Senhor. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do que nós oferecemos, dos cursos e literaturas que dispomos para o trabalho de evangelização, você pode entrar nas nossas redes sociais, institutotzadik.org é o nosso site, também estamos no Instagram, e você pode se envolver um pouco mais e se preparar para a tarefa importante de evangelização, seja aqui no Brasil, onde quer que você esteja. Quero encerrar deixando para vocês um paz seja convosco, Shalom Aleichem, um grande abraço e até o nosso próximo programa.